Só essa luz aqui da frente, isso, para todo mundo poder olhar a apresentação. Passa o primeiro slide. Gente, o que é o Projeto Iguaçu? Algumas pessoas conhecem aqui, outras não. O Projeto Iguaçu um plano que foi feito pela COP na década de 90, liderado aqui pelo professor Paulo Canedo, no Laboratório de Geologia da COP, e diversos outros professores e profissionais. Em que consiste o plano diretor do Iguaçu? Ele estudou toda a bacia dos rios Rotas, Iguaçu e Sarapuí, para poder justamente entender o comportamento das enchentes, né, que são enchentes que ocorrem há muitos anos, e se estudou todas as bacias, seus afluentes, e foi feita uma modelagem hidráulica e uma hierarquização de intervenções hidráulicas de obras para justamente melhorar e acabar com as enchentes aqui na Baixada. E, desde então, começou a se fazer investimentos, tendo como esse plano diretor um guia, né? Que é justamente um norteador para, quando você tem recurso, você poder ter investimento. Pode passar. Então, isso começa desde a década de 90, quando teve a Reconstrução Rio. Aí o Canedo estava na Serra nessa época, né, Canedo? O Canedo estava na Serra nessa época. E quando começaram as primeiras intervenções, tendo o plano diretor do Iguaçu como uma referência. E antes do plano diretor ficar pronto, você já tinha estudos feitos pela FRJ, mas ele se consolida também na década de 90. E aí nós temos o PAC 1. O PAC 1 foi feito a retomada de investimentos em infraestrutura do governo federal, e no PAC 1, a Serra, na época, no governo Mariane Ramos, né, que era presidente da Serra, ela leva junto ao governo federal a proposta de intervenções tendo como base o plano diretor do Iguaçu, e é como você tem os primeiros grandes investimentos, né? E foram, nesse período de 2008 até 2014, que foi 2015, quando terminou o projeto Iguaçu, foram 524 milhões de reais investidos nos rios Iguaçu e Sarapuí. Belfor Roxo, inclusive, foi um dos municípios que mais teve investimento dessa época, por conta da complexidade das enchentes aqui no município. E aí, ficamos aí durante 10 anos sem retomada de investimentos do Projeto Iguaçu, do governo federal, e obviamente não se foi feita a manutenção das estruturas que foram feitas à época, e aí as enchentes retomaram com força. Então nós tivemos em 2002 aquela enchente pesada que castigou bastante aqui em Belfor Roxo, porque o polder do outeiro não estava funcionando, porque não foi feita manutenção, as bombas não estavam completamente desativadas, e tivemos problemas. Ou seja, não foi falta de investimento, foi falta de manutenção. Em janeiro de 2024, que foi a mais recente, também teve uma chuva muito pesada, que castigou bastante aqui em Belfor Roxo e Duque de Caxias. Duque de Caxias, o polder estava funcionando, só que o polder do Pilar em Duque de Caxias, que era justamente ali na divisa entre Belfor Roxo e Duque de Caxias, não estava funcionando. Mesma coisa, falta de manutenção. E aí, tanto a Prefeitura de Belfor Roxo quanto o Governo do Estado apresentam ao Governo Federal a proposta de retomar o projeto Iguaçu, e o Governo Federal aprovou. Em Belfor Roxo, isso é uma verdade. Assim, foi o município que teve a maior arrecadação de recursos a fundo perdido da Baixada Fluminense, superando inclusive o Duque de Caxias. Pode passar. Bom, então isso aqui é a Baixada, né, as principais rios. Então a gente está trabalhando nessa bacia aqui, o Sarapuí, o Rio Iguaçu, no caso aqui em Belfor Roxo, especificamente Rotas e Iguaçu, né, que é a bacia do Rio Iguaçu. Isso é uma coisa interessante, a gente ficar sempre falando em mudanças climáticas, né? Isso aqui é uma observação interessante que a gente constatou. O problema das mudanças climáticas são as consequências efetivas que nós temos, que são os desastres naturais. Então, foi feito um levantamento desde a década de 90
é de 1991 até 2023. Foi feito um levantamento de todas as chuvas aqui no Brasil. Chuvas com tempo de retorno, que a gente chama de tempo de recorrência, ou seja, chuvas que a probabilidade daquela chuva ocorrer a cada 100 anos, né, que é uma chuva de 2024. Foi feito esse levantamento desde a década de 90 até 2023. E 73% das maiores chuvas ocorreram de 2008 a 2023. 73%. Ou seja, isso é uma consequência real das mudanças climáticas e a gente precisa se adaptar. E essas obras de macrodrenagem se tornam muito relevantes por conta disso. Faz passar. Isso aqui é justamente um pouco do retrato dessa chuva de 2004. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o polder Pilar do Duque de Caxias não funcionou, o bairro Pilar ficou debaixo d'água durante 4 dias. Né? E aqui, em Duque de Caxias, aqui em Belfor Roxo, as pontes, basicamente, apesar do poder outeiro ter funcionado, funcionou, então a turma ali que mora estava tranquilo, só que todos os bairros a montante, ou seja, rio acima do poder outeiro, ficaram inundados. Por quê? Por conta das pontes. As pontes, a gente identificou 6 pontes, pode parecer besteira, mas não é. As pontes, elas são verdadeiras folhas hidráulicas. Quando você tem uma ponte, principalmente quando a viga dela, que a gente chama, o tabuleiro dela, que a gente chama de infradorso dela, está muito rebaixado, aquilo ali vira um barramento. E a capacidade de escoamento fica limitada. O que o Canedo falou na fala dele? Que uma cidade se comunica com a outra. Outra questão que aconteceu, que influenciou diretamente o Belfor Roxo, é o fato do Rio Iguaçu até a sua foz não ter sido feita nenhuma dragagem, não ter sido implantada uma nova cara, e por conta disso, você teve um efeito de remanso, né? Ou seja, é o rio brigando com o mar. Quando você não tem um caimento, um escoamento razoável da cara do rio para que ela possa chegar na foz do Abel de Guanabara, a água vai voltar, porque o rio está brigando com o mar. E aí você precisa fazer de uma forma, e isso é calculado e tudo mais, para que o rio consiga ganhar do mar e que esse efeito de remanso, que esse efeito de retorno seja o menor possível, embora sempre vai existir. Mas isso está dentro da concepção e dentro da modelagem. Então, por conta dessas 2 razões. E essa chuva foi uma chuva com terra de 120 anos, se não me engano, até parecida com a que teve na enchente de 2008. Ou seja, falta de manutenção, que deveria ter sido feita, das obras que foram feitas lá no FAC 1, e rolhas hidráulicas, né, pontes subdimensionadas que estrangularam o rio. Essa é a causa da enchente de 2008. Pode passar. Então, bom, vocês sabem isso aqui melhor do que eu, né? Dezenas de pessoas alojadas, portas transbordando de novo, enfim, a senhora desapareceu por conta dos bichos, tem tudo, está bem complicado, vocês moram aqui, sabem disso melhor, pode passar. E aí, o PAC 1, não só para Belfor Roxo, 524 milhões, e agora, nessa nova seleção, 208 milhões aprovados. Aí agora vamos falar o que é basicamente esse investimento. Pode passar. Bom, isso aqui foi feito lá no PAC 1, de 2009 a 2014, todos os investimentos, os 23 balões. Eu vi que tem muita gente do lote 15. Foi muita coisa feita no lote 15 naquela época. Os polders já de nosso Redentor, e 3.500 pessoas reassentadas. Pode passar. 3.500 famílias, 3.500 famílias. Esse aqui foi executado. Pode passar. E agora vamos para
para a nossa etapa agora de Belfor Roxo, que está sendo executada. Então, os 208 milhões, ele vai pegar o polder do Outeiro, a gente vai fazer uma urbanização nele. Por quê? Para evitar a ocupação. O problema de a gente fazer o polder, o que é o polder? Polder são áreas de reservação para que o bairro tenha a capacidade de receber aquelas águas e o bairro não ficar debaixo d'água. E também para quando os rios, no caso do Rio Iguaçu, ele encher, o bairro está protegido com diques e com essa área de reservação. E quando o polder, o nível d'água do Iguaçu, ele diminuir, a água que está reservada nesse polder, ele vai poder escoar diretamente para o Rio Iguaçu. Então, por isso que a gente chama de polder. Essas áreas não podem ser... não precisa de microfone, não. Precisa ficar melhor, até melhor por fora. Essas áreas, elas não podem ser ocupadas, porque essas áreas precisam ser áreas de reservação de água. Então, a primeira coisa que o INEA conseguiu refazer as bombas, e aí, o que a prefeitura está fazendo com recurso federal? A urbanização, para que tenha um uso, para que essa área também tenha um uso, e para que não seja ocupada. Isso aqui ficar sagrado, não pode mexer. A gente vai começar a implantação da calha, onde o subsecretário colocou, na divisa, no Iguaçu, na divisa entre Belfor Roxo e Duque de Caxias, na ponte do Pilar, e vamos até Botas, na divisa entre Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Esses 208 milhões a gente está dividindo em duas partes. E vamos substituir as 6 pontes, que são as pontes, justamente as pontes que estão servindo de rolhas hidráulicas. Pode passar. Nessa primeira fase, que a gente já está hoje, o secretário Odair não está aqui justamente porque está no gabinete enviando as últimas pendências para a Caixa poder aprovar a licitação, que deve acontecer já na semana que vem. Essa etapa são 136 milhões, 136.680, com trabalho de execução das obras, trabalho social, que será conduzido pela Secretaria de Assistência Social. Essa reunião aqui faz parte da execução do trabalho técnico social exigido pelo Ministério das Cidades. Então, esta etapa, e essa etapa ela trabalha aqui, ela vai da Foz do Iguaçu, da divisa do Rio Iguaçu, entre Belfor Roxo e Duque de Caxias, na ponte do Pilar, até onde o deságua do Rio Machambomba, até nesse trecho do Bote. Substituição de 6 pontes e urbanização do polder Outeiro. A segunda fase, a gente está fazendo o quê? Na segunda fase, a gente está pegando desse ponto do Rio Botas, onde deságua o Rio Machambomba, até a divisa com Nova Iguaçu. Então a gente vai implantar. O Rio Botas, nesse trecho, ele nunca foi feito nenhum tipo de intervenção nem no PAC 1. Então aqui, o volume de retirada de sedimento e de material na segunda fase é muito grande também. Essa etapa são 69.159.000. No boletim informativo que vocês receberam, está falando disso também. Totalizando 208 milhões. Pode passar. Então, justamente isso. A extensão são 8.500 metros, 8,5 km de extensão, de implantação de calha, ou seja, vamos alargar a calha do rio. Em alguns trechos a gente só vai rebaixar a cota de fundo do Iguaçu, e em alguns trechos a gente vai também fazer o talude e a cota de fundo. São 8.500 metros, urbanização de 660 mil metros quadrados do polder Outeiro, e a substituição de 6 pontes que são a calha das rolhas hidráulicas. Pode passar. Está vendo? O que a gente está falando de rolha hidráulica? Olha só. Essa viga, o que a gente chama de infradorso, para o nível do PNA,
do Rio Iguaçu, na mínima, que eu estou te falando, no período sem chuva, 2,25 metros. Ou seja, uma chuva com tempo de recorrência de 50 anos vai barrar e vai transbordar. Então a gente está substituindo por uma ponte metálica e a gente com uma diferença de 1 metro. Ou seja, parece pouca coisa, mas quando se chove, isso tem uma grande diferença. Pode passar. Aí é um desenho da calha, né? Isso aqui em verde é a seção natural, em vermelho é a seção de projetos, como que a gente vai implantar e alargar a calha tanto no Iguaçu quanto no Botas. Pode passar. Nesse caso estamos falando no Botas. Essa aqui já é a urbanização do Borderoteiro, como que vai ficar. Vai ter um teatro, quadro poliesportivo, vai ficar bem interessante. Até porque não pode ser uma estrutura muito exuberante, porque isso a intenção disso é ficar debaixo d'água, né? Então tem que ser uma estrutura sustentável para que após as chuvas uma simples limpeza consiga organizar. Pode passar. E agora a fase 2. Vamos lá. Essa fase 1 deve-se publicar a licitação entre dezembro e janeiro, início de obra entre abril e maio. Certo? Agora a fase 2. A fase 2 é a continuação, ou seja, desse ponto aqui está chegando uma chambomba, tá vendo? Deste ponto aqui até divisa com Nova Iguaçu, 7.620 metros de extensão. Aqui foi feito algo muito complicado, que está prejudicando o Nova Iguaçu. Foi feito uma galeria praticamente fechando o Botas, criando uma folha e atrapalhando muito o escoamento do Botas e prejudicando o Nova Iguaçu de forma sistemática. A gente vai derrubar isso aqui, porque isso é criminoso. Foi feito, já tem Ministério Público, já tem ali no bairro Andrade Araújo. No bairro Andrade Araújo. Com isso, com o Botas, o Iguaçu, daqui até a Baía de Guanabara, o sistema, porque isso é um sistema. A gente tem que. A drenagem é uma coisa meio difícil até de explicar e de compreender. Eu ainda estou aprendendo. Eu trabalho com isso já há uns 15 anos. Mas um sistema de drenagem é como se fosse um corpo, né? O Canedo usa essa imagem, é uma boa imagem. Como se fosse um corpo. Um depende do outro para esse corpo andar. E o corpo é o quê? São as águas, né? Então, as águas, para elas andarem, a cabeça, tronco e membros precisam estar bem. Ou seja, a calha do rio, que são os membros desse corpo. E com isso, não adianta a gente fazer uma dragagem aqui no Botas se a jusante do Iguaçu não fizer nada. Você vai largar aqui e vai estar levando a enchente para depois. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos resolvendo o Botas de Iguaçu desde a divisa de Nova Iguaçu até a foz do Duque de Caxias. Dessa forma, e isso não foi feito no PAC 1 desta forma, porque no PAC 1 você trabalhou ali no Botas, você trabalhou no Iguaçu um pouquinho no Botas, então isso foi uma coisa que ficou faltando. E agora, 10 anos depois, a gente está retomando para fazer exatamente isso. E vamos fazer a urbanização do Canal do Outeiro. O Canal do Outeiro, em termos de calha, ele está bem, precisa de uma limpeza, mas reconformar a calha não precisa. Então, como a gente está fazendo a urbanização do Borderoteiro, vamos fazer também a urbanização das margens do Canal do Outeiro, que precisa ser preservado também. Pode passar. Sim. O Botas, ele é muito sinuoso. Então a gente vai fazer uma retificação. Aqui pode passar. Nós vamos fazer uma retificação. O rio vinha para cá, né? Então a gente vai retificar, vai criar uma ilhazinha que vai ser uma área de lazer também interessante na segunda fase. Pode passar.
Sim. Canal Loteiro serão 2.300 metros, 2,3 km de urbanização na margem direita, margem esquerda. Pode passar. Quantidade de substância 6 pontos, 153 mil metros cúbicos de material removível, 661 metros quadrados de área de urbanização. Pode passar. Aí na parte. Não, pode passar, pode passar. Então, esse aqui é o nosso cronograma. Agora, em dezembro, a gente está com o projeto aprovado para poder licitar. E aí, início de obra, previsão, obviamente, a gente acredita lá para abril da primeira fase. Pode passar. É isso.